Essa semana, o Papa Francisco está no centro das atenções. Sua visita histórica a Cuba e depois aos Estados Unidos, dois países declaradamente não católicos, está dando o que falar. Reni, por que essa repercussão toda para a visita do Papa a Cuba e depois aos Estados Unidos? Pelo fato de serem dois países que não têm a maioria católica. Na verdade, porque o Papa se tornou uma personalidade, a opinião pública toda está gostando do comportamento dele, a forma como ele fala, como ele está se colocando. Então, tudo que o Papa faz vira notícia. Visitar a maior potência do mundo, a maior economia, a comunidade católica mais pujante, mais rica também do mundo, apesar de ser pequena dentro dos Estados Unidos, só 8% da população católica mundial, é relevante, gera notícia, todos os veículos americanos vão tratar disso, ele é uma autoridade, representa uma instituição milenar, representa uma das grandes vertentes religiosas do mundo, então não tem como ele não ter esse espaço. Você considera que é uma estratégia realmente da Igreja Católica para ir nesses países, captar, trazer de volta esses fiéis? Claro, mas essa estratégia não é focada só aos Estados Unidos ou só a Cuba, é uma estratégia mundial, uma estratégia global de ocupar esse espaço das ideias, dos valores e das religiões, lutando cada vez mais por fiéis. E a Igreja Católica vem perdendo espaço há muito tempo, enrijecida dentro de uma estrutura institucional, com ideias que muitas vezes são vistas como retrógradas. Então ela está perdendo terreno para outras religiões mais dinâmicas, mais abertas, que falam uma linguagem mais simples, que são mais flexíveis à mudança da vida, como ela acontece, e ela precisa recuperar esse espaço. E esse Papa traz essa visão, e a Igreja colocou ele ali exatamente porque entendia que alguma coisa precisava mudar. Você considera, você como analista de conflitos, você considera importante e que realmente teve uma influência o Papa em relação à reaproximação de Cuba com os Estados Unidos? Eles lideraram, né? O que o Papa fez foi exatamente liderar as conversas e trazer os dois. Ele serviu como um canal de comunicação entre os dois lados. Isso foi essencial para que essa aproximação acontecesse. Alguém neutro, sem interesses, que tem uma visão altruísta e nobre da coisa, só supostamente querendo o bem dos dois lados. Então, ajudou de alguma forma? Ajudou, ele é um mediador, não dá para dizer que ele não tem um impacto positivo. Acho que o impacto que ele tem positivo é muito maior quando ele faz isso do que quando ele prega para os líderes alguma coisa, alguma postura. É muito mais efetivo quando ele vai lá e coloca a mão na massa e tenta trazer o outro lado, ou os dois lados, para uma zona de acordo, do que quando ele prega e a mensagem dele supostamente tem que transformar a posição dos líderes ou das pessoas. Como na vida, né? Não basta só ficar falando, Sim, tem que pôr a mão na massa, né? Mostrar com atitudes. Ajudar, trazer as pessoas a falar, bom, mas você já pensou bem sobre essa sua posição? Não fazer discursos só eloquentes e bonitos, mas ter um impacto real, né, na negociação. E no caso de Cuba ele teve. E falando em discurso, né, pela primeira vez na história, um Papa discursou no Congresso americano e na Conferência da ONU. Qual é a importância disso? Bom, discursar no Congresso americano é maior do que na ONU. Outros papas já falaram na ONU, mas no Congresso americano não, isso é uma novidade. Isso mostra que ele teve um espaço dentro do Congresso, né, do parlamento, da representação da democracia do país mais importante. Mas é uma atitude muito política para um Papa? É política, mas ele é um Papa político, né? Ele é um Papa que ele olha para o que está acontecendo e ele tenta influenciar a direção das coisas. Ele tem a vantagem de não ser um político, e por não ser um político ele pode falar coisas que outros políticos não poderiam. Mas ele, de certa forma, está tentando influenciar o debate político. Ele está tentando participar das questões políticas de todos os lugares ou todos os assuntos que ele tenta interferir. Qualquer tipo de interferência no sentido de paz, mesmo partindo de um Papa, é política, não é?
Qualquer interferência de paz, todos os temas que ele fala, imigração é um assunto político, mudanças climáticas, independente da questão ambiental, ele é um assunto político, porque a solução passa pela política. Questões econômicas são questões políticas, porque a solução passa pela política. Então ele se coloca como um político sem ter o ônus de ser político, porque ele não tem que ser eleito. Então ele não tem que satisfazer os constituintes deles, os eleitores, ele não tem que falar o que a população está querendo, ele pode falar o que as pessoas não querem ouvir e, de repente, tentar moldar a percepção dos outros sobre o que está acontecendo. Mas, de certa forma, a palavra dele parece que é diferente. Por exemplo, a gente estava acompanhando no Conectado durante toda essa semana, a chegada dele é diferente, a recepção é diferente, a forma como as pessoas recebem. Então, eu acho que a influência dele me parece absolutamente abrangente. Então, sendo católico ou não sendo católico. E essa visão dele no Congresso é muito importante para o mundo, não é? Sim, estou sim, aqui sim. num país considerado a maior potência, e eu estou dando meu pitaco. Vamos falar uma coisa bem popular. Não, com certeza. Eu acho que esse respeito vem primeiro da autoridade dele, depois da instituição, do que é a Igreja Católica, e depois a figura. Ele é uma figura religiosa, né? Ele é um líder religioso. Então ele não tem supostamente interesses políticos. Claro que a política tem uma vertente que é falar de valores e de ideias. Política, no fundo, no final das contas, é sobre isso. E ele está defendendo uma certa política quando ele defende certas ideias. Tanto que quando ele vai no Congresso americano e fala de mudanças climáticas, de imigração, essa é a pauta dos democratas. E essa pauta não é dos republicanos. Então ele está trazendo dentro dessa agenda uma agenda democrata. Então, é exatamente sobre esse assunto, sobre o que o Papa falou com os americanos, inclusive no Congresso, que nós vamos falar no próximo bloco, tá bom? Um instante só, 3 minutinhos. Essa semana, o Papa Francisco está no centro das atenções. Sua visita histórica a Cuba e depois aos Estados Unidos, 2 países declaradamente não católicos, está dando o que falar. Reni, por que essa repercussão toda para a visita do Papa a Cuba e depois aos Estados Unidos? Pelo fato de serem 2 países que não têm a maioria católica. Na verdade, porque o Papa se tornou uma personalidade, a opinião pública toda está gostando do comportamento dele, a forma como ele fala, como ele está se colocando. Então, tudo que o Papa faz vira notícia. Visitar a maior potência do mundo, a maior economia, a comunidade católica mais pujante, mais rica também do mundo, apesar de ser pequena dentro dos Estados Unidos, só 8% da população católica mundial, é relevante, gera notícia, todos os veículos americanos vão tratar disso. Ele é uma autoridade, representa uma instituição milenar, representa uma das grandes vertentes religiosas do mundo, então não tem como ele não ter esse espaço. Você considera que é uma estratégia realmente da Igreja Católica para ir nesses países, captar, trazer de volta esses fiéis? Claro, mas essa estratégia não é focada só aos Estados Unidos ou só a Cuba, é uma estratégia mundial, uma estratégia global de ocupar esse espaço das ideias, dos valores e das religiões, lutando cada vez mais por fiéis. E a Igreja Católica vem perdendo espaço há muito tempo, enrijecida dentro de uma estrutura institucional, com ideias que muitas vezes são vistas como retrógradas. Então ela está perdendo terreno para outras religiões mais dinâmicas, mais abertas, que falam uma linguagem mais simples, que são mais flexíveis à mudança da vida, como ela acontece, e ela precisa recuperar esse espaço. E esse Papa traz essa visão, e a Igreja colocou ele ali exatamente porque entendia que alguma coisa precisava mudar. Você considera, você como analista de conflitos, você considera importante e que realmente teve uma influência o Papa em relação à reaproximação de Cuba com os Estados Unidos?
Eles lideraram, né? O que o Papa fez foi exatamente liderar as conversas e trazer os dois. Ele serviu como um canal de comunicação entre os dois lados. Isso foi essencial para que essa aproximação acontecesse. Alguém neutro, sem interesses, que tem uma visão altruísta e nobre da coisa, só supostamente querendo o bem dos dois lados. Então, Ajudou de alguma forma. ajudou, ele é um mediador, não dá para dizer que ele não tem um impacto positivo. Acho que o impacto que ele tem positivo é muito maior quando ele faz isso do que quando ele prega para os líderes alguma coisa, alguma postura. É muito mais efetivo quando ele vai lá e coloca a mão na massa e tenta trazer o outro lado, ou os dois lados, para uma zona de acordo, do que quando ele prega e a mensagem dele supostamente tem que transformar a posição dos líderes ou das pessoas. Como na vida, né? Não basta só ficar falando, Sim, tem que pôr a mão na massa, né? Mostrar com atitudes. Ajudar, trazer as pessoas a falar, bom, mas você já pensou bem sobre essa sua posição? Não fazer discursos só eloquentes e bonitos, mas ter um impacto real, né, na negociação. E no caso de Cuba ele teve. E falando em discurso, né, pela primeira vez na história, um Papa discursou no Congresso americano e na Conferência da ONU. Qual é a importância disso? Bom, discursar no Congresso americano é maior do que na ONU. Outros papas já falaram na ONU, mas no Congresso americano não, isso é uma novidade. Isso mostra que ele teve um espaço dentro do Congresso, né, do parlamento, da representação da democracia do país mais importante. Mas é uma atitude muito política para um Papa? É política, mas ele é um Papa político, né? Ele é um Papa que ele olha para o que está acontecendo e ele tenta influenciar a direção das coisas. Ele tem a vantagem de não ser um político, e por não ser um político ele pode falar coisas que outros políticos não poderiam. Mas ele, de certa forma, está tentando influenciar o debate político. Ele está tentando participar das questões políticas de todos os lugares onde ou todos os assuntos que ele tenta interferir. Qualquer tipo de interferência no sentido de paz, mesmo partindo de um Papa, é política, não é? Qualquer interferência de paz, todos os temas que ele fala, imigração é um assunto político, mudanças climáticas, independente da questão ambiental, ele é um assunto político, porque a solução passa pela política. Questões econômicas são questões políticas, porque a solução passa pela política. Então ele se coloca como um político sem ter o ônus de ser político, porque ele não tem que ser eleito. Então ele não tem que satisfazer os constituintes deles, os eleitores, ele não tem que falar o que a população está querendo, ele pode falar o que as pessoas não querem ouvir e, de repente, tentar moldar a percepção dos outros sobre o que está acontecendo. Mas, de certa forma, a palavra dele parece que é diferente. Por exemplo, a gente estava acompanhando no Conectado durante toda essa semana, a chegada dele é diferente, a recepção é diferente, a forma como as pessoas recebem. Então, eu acho que a influência dele me parece absolutamente abrangente. Então, sendo católico ou não sendo católico. E essa visão dele no Congresso é muito importante para o mundo, não é? Sim, estou sim, aqui sim. num país considerado a maior potência, e eu estou dando meu pitaco. Vamos falar uma coisa bem popular. Não, com certeza. Eu acho que esse respeito vem primeiro da autoridade dele, depois da instituição, do que é a Igreja Católica, e depois a figura. Ele é uma figura religiosa, né? Ele é um líder religioso. Então ele não tem supostamente interesses políticos. Claro que a política tem uma vertente que é falar de valores e de ideias. Política, no fundo, no final das contas, é sobre isso. E ele está defendendo uma certa política quando ele defende certas ideias. Tanto que quando ele vai no Congresso americano e fala de mudanças climáticas, de imigração, essa é a pauta dos democratas. E essa pauta não é dos republicanos. Então ele está trazendo dentro dessa agenda uma agenda democrata. Então, é exatamente sobre esse assunto, sobre o que o Papa falou com os americanos, inclusive no Congresso, que nós vamos falar no próximo bloco, tá bom? Um instante só, 3 minutinhos.